Olá, amigos. Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site, em nossas redes sociais e também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30, com reprise às segundas, às 9 horas, depois do Pauta Alternativa. No programa de hoje, vamos receber o professor Dr. José Edilson Nascimento. Ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, IFMA, Campus Monte Castelo. Na pauta, a campanha salarial 2024 dos trabalhadores da educação e readequação dos planos de cargos e salários da categoria. Professor Edilson, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Ricardo, tudo bem? Estamos aqui neste momento agradecendo todos vocês da TV Alternativa, do Sindicep, toda a direção, e quero aproveitar a oportunidade para saudar todos os servidores da Rede Federal, em especial os servidores do IFMA e do nosso campus Monte Castelo, e sem esquecer os nossos queridos alunos e alunas da Rede Federal e do nosso campus. Professor, desde o golpe parlamentar contra a presidente Dilma, os servidores públicos sofreram bastante com descaso e abandono por parte do governo federal. E com a educação não foi diferente. Aliás, havia uma certa disposição do governo anterior em realmente atrapalhar o setor educacional. Isso deixou um passivo muito grande, inclusive estrutural, passados quase 2 anos do governo Lula. Essa realidade estrutural já dá sinais de melhoria? Ricardo, veja só, como você colocou, a gente está vindo de um golpe, né? Aquele golpe de 2016 deixou muitas marcas. E os últimos governos, o governo que assumiu a partir daquele golpe de 2016 e sobretudo o anterior, acabou prejudicando muito a nossa carreira enquanto servidores públicos, de uma forma geral. E em específico, a educação tem sofrido bastante. A gente tem registrado ao longo do período, né, muitos cortes. Quando a gente vivenciava aquele governo, as notícias que nós tínhamos para a educação, infelizmente, era só apresentação de cortes e mais cortes. Então a educação não tem como sobreviver sem investimentos. E aí a gente chega em 2023, né, uma realidade diferente, um governo que ainda tem bastante desafios e que é um governo com uma característica diferente. É um governo que negocia. A gente entende que o governo ainda tem atuado, a atuação ainda é muito acanhada, mas a gente pode destacar uma coisa deste governo, e sobretudo quando a gente compara com o anterior, que é a possibilidade de negociação. E a gente está nesse momento, né? A nossa esperança por acreditar que este governo é um governo, por ele ser progressista, é que a gente consiga avançar bastante na educação. Porque, como a gente está colocando aqui, a educação sem investimento é muito difícil. A gente está numa situação na rede federal e especificamente nos institutos, e o nosso Instituto Federal é um exemplo, e o nosso campus tem sofrido bastante. Não tem como uma estrutura que é centenária resistir a tanto descaso. E a valorização, o avanço, o crescimento da educação, lógico que passa por investimento. Então, quando a gente faz esse paralelo do governo anterior e com este atual, a gente pelo menos pode pontuar que agora a gente tem uma possibilidade de negociação. É lógico que a negociação não tem se dado nos termos que nós, servidores, queremos, que a gente quer que o governo nos ouça mais, né, que atenda às nossas propostas. Mas assim, não é o ideal. Mas só que tem um detalhe, Ricardo. No governo anterior, nós nem tínhamos a possibilidade de negociar. Isso é um fato, né? Porque assim, o presidente, após a vitória do presidente Lula, a primeira coisa, o primeiro passo foi criar a mesa de negociação. Com isso, já tínhamos um passivo de 7 anos. Conseguimos emergencialmente, né, através dos sindicatos, principalmente da nossa confederação, que conseguimos um reajuste emergencial linear, 9% para todo mundo. Só que, para esse ano, claro, o governo encontrou dificuldades, principalmente em adequar o orçamento para essa nova realidade, já que ele vem com um passivo de emendas parlamentares, né, um processo que foi criado anteriormente, em vez do orçamento ir para o executivo, ficou no parlamento. O que a categoria pensa, como a categoria pensa em suplantar essa dificuldade?
Bem, Ricardo, como eu coloquei para você e para os nossos telespectadores, a nossa situação é muito difícil, né? O governo, de fato, o governo atual, o governo Lula, entrou em 2023 e em 2023 nós tivemos sim, né, um reajuste salarial de 9%, né? Só que, como eu disse, a gente está vindo de uma situação muito difícil. A gente tem defendido a recomposição salarial, porque esta recomposição salarial é para justamente fazer frente às nossas perdas, o nosso poder de compra, o que a gente tem na rede federal, e aí os nossos colegas de Instituto Federal do Maranhão, do Campus Monte Castelo, eu peço licença aqui para citar muito o Campus Monte Castelo por fazer parte daquela comunidade. É muito triste quando a gente encontra professores e principalmente técnicos administrativos, né, que reclamando da situação, porque não conseguem mais, né, oferecer para os seus familiares um plano de saúde de qualidade, e muitos deles nem têm mais plano de saúde, e, sobretudo, educação, né, e qualidade de vida, porque passa pelo salário da gente. Claro. E é a situação que a gente tem. Então, quando a gente diz que defende a recomposição salarial, e é uma das nossas pautas, é justamente por entender que nós precisamos, sim, o reajuste, inclusive uma das sinalizações do governo, né, para que nós tivéssemos o reajuste em dois momentos, em 2025 e 2026, e que nós, no primeiro momento, rejeitamos com as nossas centrais sindicais, a exemplo que nós temos lá defendendo isso, a CUNICEF, é justamente para que a gente já tenha em 2024. Porque, Ricardo, a situação é muito triste, tá certo? O passivo é muito grande, muito, né? Muito grande. E aí, as perdas somam mais de 30%. O poder de compra do nosso salário. E quando a gente olha, Ricardo, e aí eu estou falando aqui enquanto servidor, quando a gente olha um colega reclamando que não consegue mais ofertar aquilo para os seus familiares por conta do salário, e olha que nós, servidores públicos federais, temos aquele emprego, aquele trabalho como um verdadeiro sonho realizado. E quando está lá para não conseguir ofertar para a família tudo aquilo que a gente sonha, acaba sendo bastante triste. Agora, professor, é importante também a gente demonstrar isso para a sociedade, que o que os professores estão pedindo agora, de verdade, nem é um aumento. Não. É uma recomposição. Né? Justamente porque nós tivemos as perdas. É isso que eu acho que tem que ficar claro, porque a sociedade pode pensar, eles têm um salário bom e querem aumento. Não é isso. Não. O que está se pedindo realmente é uma recomposição. Uma recomposição salarial, justamente por conta das perdas que nós tivemos. Vejam só, nós estamos numa situação no nosso país, desde aquele momento lá triste de 2016, daquele golpe, que os problemas cresceram, né? O que a gente, de repente, conseguia fazer com o valor que a gente recebia, hoje não tem como se fazer. Perdeu o poder de compra. Então, se o salário não aumentar de acordo com as nossas perdas, a gente não tem como sobreviver. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar seu Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o professor Edilson Nascimento. Professor Edilson, outro ponto que está no centro da luta dos servidores diz respeito aos planos de cargos e carreiras. Como estão essas tratativas? Bom, Ricardo, nós temos como pauta também do nosso movimento grevista a reestruturação das carreiras. E aí, a reestruturação das carreiras, especificamente dos PCC-TAI, né, que são os nossos técnicos administrativos em educação, e nós temos também dos docentes. Assim, Ricardo, nós não temos nenhuma categoria beneficiada, mas quando a gente analisa a rede federal, a gente tem um segmento que acaba sofrendo mais do que um outro. E aí eu destaco os nossos amigos técnicos administrativos. Eles têm tido, Ricardo, ao longo do tempo, mais perdas do que a gente, docentes. E é inegável que esta categoria tem um valor muito grande para a educação. A educação não funciona, não tem como funcionar sem a contribuição, sem o trabalho dos nossos amigos
técnicos administrativos. Então, nesse sentido, a gente entende, e aí é nossa pauta, que a reestruturação é necessária, porque estes colegas servidores, eles precisam de uma política para que eles tenham um atendimento específico. E dentro dessa reestruturação, lá a gente tem que a carreira ela é classificada por níveis. Tem uma quantidade de nível que a gente precisa discutir, né? Os interstícios para que eles tenham a valorização dos seus salários, né? Pela titulação. Lá os nossos colegas são extremamente qualificados. São técnicos administrativos que são graduados, são técnicos administrativos com mestrado, são técnicos administrativos com doutorado, com pós-doutorado. Então, nós precisamos de um plano de carreiras que atenda esses colegas. Os professores, Edilson, então não precisariam? Precisam sim. Mas aí eu destaco que ainda no governo Dilma, nós tivemos uma política que foi extremamente importante para nós. A gente está defendendo, inclusive, a reestruturação nossa da carreira de docentes. Mas aí eu destaco que nós já tivemos um benefício que os técnicos administrativos não tiveram, que foi a política que a gente tem lá, conhecida pela sigla, né, RSC, Reconhecimento de Saberes e Competências, que inclusive foi proposto também um plano de reconhecimento de saberes para os técnicos administrativos. E até hoje nós não tivemos. E esta categoria merece, tá certo? Então, quando a gente diz que na nossa pauta está lá reestruturação de carreira, é justamente por acreditar que a gente precisa dessa reestruturação para pensar e valorizar a qualificação dos nossos servidores. E, professor, é importante destacar também que, diferente de outros setores, já existe um plano, não é a criação de um plano. Não é só uma reestruturação. Uma readequação. E uma atualização, sim, né? Sim. E que valorize a carreira. Então, isso até seria, em tese, mais fácil do que a implantação de um plano. Porque, como eu disse, havia, e aí eu destaco mais uma vez os técnicos administrativos, havia sim aquela proposição, ainda no governo Dilma, que o que foi feito para os docentes, o RSC, que a gente também tivesse para os técnicos administrativos. Só que como nós passamos por aquele período do golpe, né, e com o governo anterior, a gente inclusive coloca aqui como pauta de reivindicação por a gente acreditar que nesse governo a gente volte com essa discussão e a gente consiga implantar, tá certo? Agora, professor Adilson, os técnicos já estão em greve, né? Praticamente vai fazer um mês já, não é isso? Na verdade, nacionalmente nós já temos quase um mês. Quase um mês de greve. Mas aqui no Maranhão, especificamente o Instituto Federal, foi no último dia 15, segunda-feira. Os técnicos também. Os técnicos administrativos, os professores, o nosso campus e outras unidades do Instituto Federal do Estado do Maranhão também já deflagraram greve. No nosso campus Monte Castelo, né, que é o maior campus e o mais antigo campus da Rede Federal do Maranhão, da Rede Federal aqui no estado do Maranhão, parou as atividades, lá nós estamos sem atividades, e é uma greve, Ricardo, que tem se mostrado muito diferente. Por quê? Porque a gente tem visto a participação, de fato, de docentes e a participação, Ricardo, dos técnicos administrativos. Os nossos técnicos administrativos até então não tinham aquela presença tão marcante como nós estamos tendo hoje. E aí, quando a gente visualiza essa participação, Ricardo, é para mais uma mostra o quanto esses colegas não suportam mais as perdas que eles já tiveram. Essa greve, a categoria dos professores está construindo essa greve no âmbito nacional e com bastante adesão. Aqui, como é que está sendo feita essa construção? Você acha que está tendo realmente um clima? Eu acho que o clima é muito, muito positivo e a esperança nossa é que a gente consiga, por acreditar na pauta, que é extremamente importante e necessária que ela seja aprovada, e também por acreditar que o governo vai, sim, atender essas demandas da categoria. E a organização lá está em construção, né? Nós temos, a gente sabe que a gente tem representações sindicais, os sindicatos estão participando, e aí a gente acredita, inclusive, Ricardo, que à medida que a gente tiver unificação das forças, independente do sindicato que for, a gente vai ter mais força. Claro, porque a categoria que importa. Porque o mais importante é a categoria, né? Os sindicatos são, sim, importantes, mas
A própria finalidade do sindicato é beneficiar a categoria. E aí chegou o outro ponto que eu queria tocar. A Condicef, por exemplo, a nossa confederação, já está com esse encaminhamento de greve, né? Mas a gente sabe que greve é construção. Ela precisa ser construída na base. Aí sim, faz diferença a participação de todos. Eu acho que a gente tem tido dificuldade em construir greves no governo federal, até pelo passado recente, né? Porque o outro governo não negociava e mandava bloquear mesmo, fechava logo. A primeira coisa era cancelar pagamento, né? E depois sanções administrativas. Então, isso acabou inibindo um pouco nossa base. Isso já está sendo dirimido? Ricardo, nesse sentido, eu até destaco que no último governo, ainda lá em 2022, a rede federal, os técnicos administrativos, os docentes, né, manifestaram e, na verdade, até iniciaram um movimento grevista. Mas como o clima naquele governo não era nada legal, né, as pressões, as ameaças de demissões, de corte de pontos, aquilo lá, na verdade, fazia com que a gente tivesse, inclusive, muito medo, muito receio, né, de se a situação do nosso trabalho já não era legal, imagina você demitido. Agora é um outro clima. As pessoas sabem que a gente está vivendo em um outro momento. Não é o ideal, não é. Mas uma coisa a gente tem tido direito, que é reivindicar os nossos direitos. Professor, vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o professor Edilson Nascimento. Edilson, a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público, Condicef, está fazendo uma grande mobilização esta semana em Brasília. Colocou mais de 10 mil servidores na rua. Você acha que isso pode ajudar a mobilização aqui no Maranhão? Ricardo, essas mobilizações são extremamente importantes porque elas pressionam o governo. E pressionam também, e elas precisam pressionar o Congresso Federal. Porque a gente está falando de governo, mas a gente tem que destacar que este governo, às vezes, provavelmente tem até intenções para atender as demandas. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Congresso hoje não ajuda tanto. É um Congresso muito conservador, é um Congresso que representa todos os segmentos da sociedade. Mas o nosso segmento em específico, técnico administrativo e professores, não é tão representado. Então, somente com essas mobilizações é que a gente vai pressionar. Mas pressionar o Congresso e pressionar o governo. Isso reflete aqui. Como é que tem ocorrido o nosso movimento grevista, né? O nosso campus, Ricardo, não está parado. Nosso campus não está parado no sentido que está fechado, não. Lá no campus nós estamos tendo atividades todos os dias, manhã, tarde e noite, né? E aí a sociedade pode acompanhar isso também, né? Os professores estão promovendo aulas, né, de reforço para o Enem, os alunos estão, né, apresentando os seus projetos. Então, a mobilização tem ocorrido e as atividades estão ocorrendo. Então, a mobilização lá nacional pressionando com as centrais, com o Condicef, pressionando o governo e o Congresso lá em Brasília é extremamente importante. Mas aqui também a nossa mobilização é importante e ela tem ocorrido. E aqui a gente tem que destacar que tem uma dificuldade também, né, Edilson? Que o Maranhão é muito grande e com o plano de expansão também criou uma rede muito grande no Maranhão, né? Como é que os professores estão fazendo para conseguir mobilizar todos os campos? Ricardo, você tocou num ponto muito importante e a gente até parabeniza, né, o governo federal pelo fato de ter criado novos campos. A gente defende a criação de novos campos. Ontem, inclusive, foi autorizado, né, o funcionamento de 2 novas unidades,
que no caso foi lá Vitorino Freire e Mirinzal, que isso é importante, sobretudo para as regiões onde esses campos estão localizados. Claro. Né? Mas agora a gente não pode esquecer as unidades já existentes. Nós temos que criar, sim, novas unidades, mas valorizar as existentes. E aí eu vou destacar mais uma vez. Eu sou do Campus Monte Castelo. O Campus Monte Castelo, Ricardo, nós estamos, como uma instituição centenária, sofrendo bastante. A nossa estrutura está muito comprometida. Então, a nossa greve aqui, quando a gente fala de greve, é inclusive recomposição do orçamento. Nós estamos tendo, historicamente, só cortes. Então, é necessário que a gente tenha essa recomposição. E, além disso, Ricardo, eu queria destacar aqui a questão que é também uma pauta nossa, o revogaço das medidas que foram tomadas contra a educação. E, dentre as medidas, a gente destaca, né, que é necessário revogar o novo ensino médio, porque este novo ensino médio não contempla e não contemplou, não ouviu a sociedade de uma forma geral, sobretudo professores, sobretudo sociedade, pais, famílias, alunos, técnicos administrativos. É nesse sentido que a gente pensa e entende a grande importância do movimento grevista. Professor Edilson, o movimento sindical foi muito prejudicado pelos 2 últimos governos, né? E agora tenta se adaptar para um novo momento. O senhor foi dirigente sindical. Como o senhor está vendo esse novo momento? Eu tive a oportunidade, né, de fazer parte de 2 gestões do sindicato. A minha última gestão foi ainda lá em 2015. Mas assim, eu penso que o movimento sindical tem uma importância histórica muito grande, né? O sistema capitalista faz de tudo e o neoliberalismo faz de tudo para nos enfraquecer, né? Com algumas estratégias, terceirização e várias outras. Mas eu vejo que este momento é uma oportunidade que nós temos enquanto sindicatos, né, da gente ocupar espaços, voltar para as ruas, voltar para as nossas bases, dialogar, porque o sindicato só existe por conta da base. Então é necessário que a gente esteja ocupando esses espaços. Então eu penso, Ricardo, que este movimento grevista de 2024, ele vai nos deixar uma herança muito grande. Né? Primeiro que a gente deseja que as conquistas, que as pautas sejam atendidas. Mas também tem uma outra coisa, a construção que tem ocorrido. Então é extremamente importante para nós e a gente entende que os sindicatos só têm a ganhar à medida que lideram esses movimentos. Professor, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos a sua participação e pedimos ao senhor que deixe uma mensagem à categoria nesse momento. Passou muito rápido, quero agradecer a oportunidade, agradecer a TV Alternativa, agradecer o Sindicep Entrevista, o programa, agradecer você também, Ricardo, por essa brilhante condução, mas eu quero deixar aqui uma mensagem para os amigos, para os colegas, né, servidores públicos federais, docentes e técnicos administrativos, assim como nossos queridos alunos, que na verdade os alunos são a finalidade principal da nossa existência, que a gente está lutando por direitos e que a gente tem muita esperança que a gente possa ter um futuro melhor, um futuro que certamente contempla todos nós. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Professor, mais uma vez agradecemos a sua presença, desejamos que a pauta dos trabalhadores seja atendida. Queremos agradecer também a quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!